Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Receba o abraço do Espírito Santo neste dia chamado hoje. Um abraço para te fortalecer. Um abraço para te incentivar a caminhar. Um abraço para você se sentir seguro e você saber que você não está só. Deus está com você. Se você for obediente, ouvir a voz de Deus e ficar na posição que Ele tem te chamado e colocado, é certo a vitória. É certo que você vai vencer. Porém, se você não dá ouvido à voz de Deus e seguir seus próprios passos, seguir suas próprias emoções ou direções mesmo do teu coração, infelizmente você corre um grande risco de se frustrar. Então fica na vocação que o Senhor te chamou, na posição que Ele te chamou e creia, confia na potente mão poderosa de Deus. Queridos, você também que está aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal. Fortalece esse canal conosco, vamos fazer esse canal crescer, alcançando mais vidas. A sua contribuição para nós é muito importante, deixando o seu like, compartilhando as mensagens aqui do canal, sendo literalmente um missionário do Levando a Palavra, tá bom? Conto com você. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O capítulo 14, a partir do verso 22, passagem muito conhecida, mas com grande lição para os nossos dias, que diz assim, a partir do verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já era tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se e dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Até aqui. Queridos, Jesus anda por cima do mar. Jesus faz coisas extraordinárias. Jesus faz coisas sobrenaturais, meu Deus. Jesus faz coisas que de fato nos espanta, porque o poder dele é sem limite. Mas perceba que Jesus estava com seus discípulos e ele dá uma ordem aos discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda. Você percebe que quando nós estamos debaixo de uma direção de Deus, quando Jesus nos dá uma ordem, precisamos cumpri-la na íntegra. É claro que Jesus sabia que ia acontecer. Jesus sabia que aquela tempestade iria se levantar na madrugada, assustando os discípulos, mas ali o Senhor estava forjando a fé, forjando a confiança, mas a vitória era garantida. O que nós aprendemos através desta palavra? O Senhor nos ensina que devemos confiar nele acima de qualquer coisa. Ei, queridos, se vocês estão me ouvindo nessa hora, e se de repente você está debaixo de uma direção de Deus, Ele te mandou você fazer algo, Ele te direcionou para algum lugar, Ele colocou nas suas mãos alguma responsabilidade, e por isso ventos fortes têm se levantado, tempestades têm te alcançado, fique em paz. Não sai do barco não sai da posição não. É normal sentir medo? Claro que é normal. Mas o medo ele não pode roubar a tua fé. O medo não pode destruir a confiança que você tem em Deus. Não se precipite. Não queira tomar decisões precipitadas por causa do medo, por causa de uma pressão iminente. Muitas das vezes nós tomamos decisões erradas por causa da pressão, por causa do vento forte, por causa da tempestade.
E muitas das vezes, quando a gente faz isso, meu Deus, qual é o final? Se afundar, quebrar a cara, dar errado. Mas com tudo isso, se por acaso você está enfrentando algum tipo de tempestade, mesmo na direção que Deus tem te dado, mesmo debaixo de uma ordem, e se por acaso você se precipitar ou você se precipitou em alguma atitude e está se sentindo frustrado, afundando nos seus próprios entendimentos, grita. Grita porque Pedro também gritou. Lembra que quando Jesus apareceu, eles ficaram tão medrosos, tão atordoados que pensaram que o mestre era um fantasma. Quando você vai ver aqui no decorrer dessa passagem. E aí Pedro fala, mestre, és tu, manda eu ter contigo. E assim Jesus falou, vem. E Pedro foi, até um momento ele estava entusiasmado, com muita fé, muito confiante. Mas na primeira investida da tempestade, Pedro ficou com medo, olhou para o vento forte e começou a se afundar. Mas Jesus imediatamente pegou nas mãos de Pedro e colocou ele novamente no barco. Sabe o que você está falando para mim e para você? Ele entende sim. Ele sabe, nós somos seres humanos, somos fadados a errar. Nós temos uma inclinação muito grande para a nossa carne, infelizmente. Nós falhamos porque somos limitados, mas quando nós clamamos a Ele, reconhecemos que erramos, que nos precipitamos, que se antecipamos, mesmo assim, a humildade chama a atenção de Deus. Um coração quebrantado, um coração que clama ao Senhor, jamais Ele vai rejeitar. Clame ao Senhor, porque Ele vai pegar na tua mão e vai te colocar novamente na posição, se por acaso você saiu do barco antes do tempo. Mas se você não saiu do barco, só está assustado ou está com medo, continua no barco, porque a ordem foi dada, você vai conseguir passar do outro lado. Lembre-se que a tempestade ela não dura muito tempo, ela não dura a noite toda, ela não dura dias, não. Tem os intervalos. Não se preocupa não, porque daqui a pouco a brisa, a calmaria vai vir. O próprio Jesus, Ele vai dar a ordem para que o vento se cesse, que o vento acalme. Oh, aleluia. Isso é fato, eu lhe digo com toda certeza. É fato que a tempestade vai se acalmar. Porque quando Jesus chega no negócio, quando Jesus chega no ambiente, quando Jesus chega na casa, na família, no trabalho, aonde quer que Jesus chega, meus filhos, pode ter certeza que a tempestade tem que parar. Demônios têm que bater em retirada. A luta tem que cessar, porque aonde a presença de Deus está, alguma coisa acontece. Aleluia. E Jesus ali entra no barco, dá uma ordem para o vento cessa, bota Pedro de novo dentro do barco e os discípulos que estavam dentro do barco ficaram tão admirados e começaram a adorar o Senhor, dizendo que és verdadeiramente o Filho de Deus. Mas aqui tem algo que eu quero chamar a sua atenção. Não reconheça Jesus verdadeiramente como Filho de Deus só porque Ele aquietou o mar, só porque Ele fez proeza, não. É igual aquele louvor da cantora Maria Marçal, que fala assim, eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto o Senhor está cuidando de mim. Nós não precisamos de sinais, de maravilhas para provar que Jesus está conosco, para reconhecer que Ele é Deus, porque se Ele fazer, é Deus. Se Ele não fazer, Ele também continua sendo Deus. Então adore ao Senhor até na tempestade. Adore ao Senhor no meio do vento. Adore o Senhor no meio desse vendaval, na luta. Oh, aleluia. Porque independente, a ordem foi dada e você vai passar do outro lado. A vitória é certa. Se você crê nessa palavra. Recebe essa palavra no teu coração. Deixa aqui o seu amém. E coloca assim, eu creio nessa palavra. Ou coloque também aí nos comentários, eu vou passar por essa tempestade em vitória. Coloque e declare, porque quando a gente declara, a gente está afirmando que nós cremos no poder de Deus. Vai viver uma semana abençoada. Se liga, essa semana é semana de providência. É semana que Deus vai dar ordem para a tempestade se acalmar. É semana que Deus estará conosco dentro do barco, nos orientando, aleluia, nos ajudando a chegar do outro lado. Você crê nisso? Então fecha teus olhos.
eu quero orar por você. Ah, Senhor, amado Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus poderoso, dono do céu e da terra, meu Deus, que controla todas as coisas, que ordena o mar, quieta-te mar e o mar obedece. Que homem, que Deus é esse? Quando os discípulos olharam e viram a tua autoridade, eles exclamaram: que homem é esse que até o mar e o vento os obedece? Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que se fez homem veio à terra para reconhecer as nossas limitações, para sentir as nossas necessidades. Veio 100% Deus e 100% homem e voltou para a sua glória e poder. Nosso Deus, que nós cultuamos e reverenciamos. Nós te louvamos e rendemos graça, todo louvor e adoração a Ti, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a ser mais crentes. Não deixa a incredulidade e a falta de fé entrar em nossos corações. Que possamos reconhecer as Tuas manifestações até mesmo em momentos de tempestade, em momentos sombrios. Para que possamos saber que em todo o tempo o Senhor está conosco. Principalmente quando o Senhor nos dá uma ordem para cumprir. Na certeza de que nós vamos conseguir chegar do outro lado. Coloca essa certeza no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos que ora comigo. Esta é minha oração em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e fique com Deus. Uma semana de paz, de vitória e muita presença e unção de Deus. Tchau, tchau.